Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem dos ensinos de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Ontem nós paramos, irmãos, acerca do ensinamento de Jesus Cristo sobre o reino dos céus através de parábolas a todos os seus discípulos. Isto não quer dizer que daqui para frente, nesse estudo sobre Jesus Cristo, nós vamos parar de falar sobre esse reino dos céus, não. Ainda há muita coisa que aprender a respeito do reino dos céus. Digamos assim que isso que Jesus Cristo fez logo de início para os seus discípulos foi uma introdução, uma maneira dos seus discípulos, dos seus seguidores, daqueles que verdadeiramente seguem Jesus Cristo, não ficar enganados, pensando que é uma coisa e é outra. Exatamente como ficaram os judeus, os israelitas. Por que eles recusaram Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo não veio com um grande poder, não veio montado em um cavalo branco, com uma coroa na cabeça, reinando. Nós vamos até ver no estudo de hoje a respeito disso, a respeito do rei Herodes, que está no lugar que por direito deveria ser de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso hoje. Por que isso? Certo? Tá para muita gente não ficar enganando e achar que seguir Jesus Cristo neste mundo é acabar com todos os problemas, acabar com todas as dificuldades, estar no bem bom, agora só é água, sombra e água fresca. Não. O meu reino não é deste mundo. Não é este tipo de sociedade que está vivendo hoje. Não são essas coisas. Isso não é o meu reino. Foi o que Jesus Cristo quis dizer e se absteve de tudo, para que todo seu seguidor faça o mesmo. Porque o mundo é corrupto. As coisas são más. Não adianta dizer aqui que Deus está no controle. Isso é conversa fiada. Deus está no controle do seu povo, daqueles que deixam ele controlar. Ressalva, aqueles que deixam ele controlar. Mas quem se controla a si mesmo, ou quem dá esse controle ao inimigo, é outra coisa, os que dominam o mundo hoje. Mas Deus está no controle dos seus seguidores. Agora, tudo só acontece com a permissão dele, e ele não vai interferir se os homens não quiserem. Porque ele deu esse direito ao homem de fazer, de decidir e de fazer aquilo que eles decidirem. Foi Deus que deu esse poder a eles. Deus não vai interferir para impedir. A não ser que alguém peça. Senhor, intervenha na minha vida. Senhor, você tem que pedir para que Deus tome o controle. Você tem que dar de coração esse controle a ele. Senão a coisa não vai. Então, este é o reino dos céus. Aí vinha com milagres, cura, libertação, poder espiritual, nunca material. A igreja nunca veio para mandar, nem para comandar, nem para entrar na política, nem para estar comandando. Não. A igreja veio com poder espiritual. Se ela não puder fazer isso, se ela não puder falar do evangelho, as boas novas de salvação para os outros, se ela não puder curar, não puder profetizar, não puder levantar enfermos, doentes, paralíticos, cegos, mudos, qual é o poder que ela vai ter? Ela vai se tornar insípida, sem gosto, sem sal. O poder não é o que você vê, não é o poder material, como muitas religiões e denominações pegaram poder no mundo. Não, isso não é poder de Deus, não. Isso é poder do mundo. Poder espiritual é outra coisa, é libertação. Primeira e maior de todas, libertação dos seus pecados, aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Esta é a maior libertação. Muito mais do que a da carne. Muito mais do que paralítico ser liberto, que endemoniado ser liberto. Então, ontem nós vimos em algumas parábolas, encerrando já as parábolas, Jesus Cristo ensinando a respeito do reino dos céus. E ele encerra. Primeiro ele começa com a parábola do grão de mostarda, que nós aprendemos excelentemente, né, através do Mestre Jesus Cristo, que ela é menor das sementes, mas quando cresce se torna maior das árvores, a ponto de que as árvores do céu vêm fazer ninho nela. As árvores do céu representando os demônios,
né? Pequena semente representando que ele vai começar de pouquinho, mas ela vai crescer. Justamente a sua igreja começou de pouquinho, mas a igreja fiel, perseguida, massacrada, se multiplicou. Quanto mais massacravam a igreja, mais ela crescia, mais ela crescia. Chegou um ponto que ela dominou e foi aceita por Roma, a capital do mundo da época. Quando se torna a capital do mundo da época, ela já se torna uma das maiores entre as religiões. Os verdadeiros saem e os falsos entram. Porque quando se está grande, quando se entra poder, quando se entra dinheiro, aí entra todo tipo de abutre, todo tipo de enrolão, todo tipo de lobo devorador, se enganando, dizendo que está aceitando Jesus Cristo naquela época. Então formou ali a religião cristã, o cristianismo, aceita por Roma agora. Não mais perseguição, não tem mais morte. Então cada um seguia com seus costumes, começaram a introduzir doutrinas de demônios, que são as aves já começando a fazer ninho. Então a verdadeira igreja se afasta, mantém a pura doutrina dos apóstolos, nada de imagem de escultura, nada de orar pelos mortos, nada dessas coisas, apenas a doutrina pura e santa que veio de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Certo? Sem contaminação, sem coisa de homem. Começou a entrar coisa de homem, e a igreja se afastou e continuou com sua... Ela sempre ficou forte, ficou pouca, porque a porta é estreita e são poucos que vão. Quando é a multidão, o cristianismo multidão é a porta larga, que Jesus disse que vai para a perdição. Certo? Mas a porta estreita, Jesus disse, é pouca gente que encontra. Quando você vê uma denominação com milhares, milhões de pessoas, não se admire, não pense que esse caminho está certo não. Normalmente a história da humanidade é essa, coloque na sua cabeça. Onde tem grande multidão é porque a porta é larga. Certo? Onde tem pequeno grupo, coloque isso na sua cabeça. Aprenda isso com Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que ensinou isso. Onde tem pequenos grupos é porque as portas estreitas, não é todo mundo que quer não. A porta é estreita, o caminho é espinhoso, difícil, com dificuldades. E são poucos que vão nessa. Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse que por ser larga o caminho, espaçoso para todo mundo andar, larga a porta para todo mundo entrar, são multidões que entram nela. Mas esses caminhos levam à perdição. Disse Jesus Cristo. Movimentos religiosos com grandes multidões não vai para o céu. É fato. Isso que eu estou dizendo é verdade. É choque. Ninguém aceita. Certo? Por quê? Porque eu não aceito também. Você não aceita por quê? Porque nós insistimos em ler os ensinos de Jesus Cristo e não aplicá-los na realidade. O que Jesus ensina não é conto da carochinha. Não é fantasia, não é para alimentar o seu ego. O que Jesus ensina é a verdade. Agora pensem direito se isso não é verdade. Caminho estreito, com sofrimento, é poucos que vão. Isso é realidade, isso é fato consumado e verdadeiro. Agora bem bom, né? Fazendo sua vontade, seus egos. Oh, glória a Deus, aleluia, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom. É a multidão que segue. Fato, verídico, verdadeiro e confirmado. Portanto, não se engane, você só se engana se quiser. Está aí os evangelhos de Jesus Cristo, os ensinos dele, confirmando tudo. Você só não aprende ele se você não quiser. Então foi esse grão de mostarda que se tornou uma árvore que os verdadeiros saíram, e esta árvore chamada cristianismo dominou Roma e dominou o mundo. Com isso veio as abominações, tudo quanto é de pecado, tudo quanto é doutrina errada, tiraram os ensinamentos santos de Jesus Cristo, dos seus apóstolos, colocaram imagem de escultura para adorar, colocaram missa pelos mortos, dia dos mortos, dia de não sei o quê, inventaram um monte de coisa que os apóstolos nunca ensinaram e ainda mataram pessoas que não quiseram ser cristãs. Durante o decorrer dos séculos, chamada de Idade das Trevas, estudem história do cristianismo, estude história que os cristãos massacraram e mataram as pessoas, quando Jesus Cristo, que eles diziam que seguia, ensinou que deve amar o inimigo e não matar. Bando de hipócritas, religiões não prestam, só fazem ao contrário do que Jesus Cristo ensinou. Só quem presta é a verdadeira igreja, os que mantêm o ensinamento de Jesus Cristo, amar o teu próximo, amar o teu inimigo, bem dizer o que te maltrata.
Esses são os verdadeiros. Essa é a verdadeira igreja, não tem nome. O nome é igreja, viu? Quando tiver nome, não é de Deus. Teve nome, não é de Deus. Pode ser que ali, igreja denominacional, fulana de tal, pode ser ali que você encontre o evangelho correto, você vai receber a doutrina correta, tudo bem. Mas a denominação, o nome não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você participa como congregacional, como aquele que se congrega, para se reunir com os outros irmãos que são a igreja verdadeira e participar da comunhão do pão, da oração. Você tem que ir fazer essa reunião com os irmãos. Tem que ir para os locais de reunião para se reunir. Mas lembrando que ali o local não é a igreja. Igreja é você e aqueles que se juntam com você. Tá entendendo? Quando eu falo que nenhuma denominação é a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, eu não estou dizendo para você ficar em casa e deixar de ir para a denominação, não. É errado ficar em casa. Você tem que ir e se relacionar com os outros irmãos na denominação. Você só não pode dizer que a sua denominação, igreja denominacional, fulana de tal, você só não pode dizer que essa denominação evangélica é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque se você disser, você está mentindo. E mentirosos não têm parte com Deus. Você tem que dizer que é o local em que você se reúna com os outros irmãos que são a igreja do Senhor. Entendeu? Esse é o ensinamento que todas as denominações deveriam dar aos seus membros, às suas ovelhas. Ensinar a verdade a eles. Olha, aqui é uma denominação evangélica, certo? Não é a igreja do Senhor Jesus Cristo, não. Vocês são a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora nós precisamos nos reunir para congregar, certo? Para participar da comunhão com os irmãos, do partir do pão, das orações, dos louvores. Precisamos nos reunir. Isso é fato, isso é verdade. Não é para ficar em casa, não. Dizer que a igreja em casa, não. Não. Tem que se reunir com os irmãos. Agora, você não pode dizer que a sua denominação é a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Porque se você disser isso, você está mentindo. E os mentirosos não têm parte com Deus. Então, foi o grão de mostarda que subiu, se tornou a maior das denominações. Quando entra poder, quando entra muita gente, quando está uma multidão, a coisa tende a sair do controle, certo? Porque os homens são maus. É bom que fique pequeno, só a congregação, só aquele grupo. Por isso que a igreja era separada em grupos, certo? Separada em grupos, porque crescimento é uma coisa... Jesus disse que é comparado também a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha, colocou fermento, ficou tudo levedado, inchou. Quando incha, perde o controle. Entra muita gente de todo tipo, de todo jeito, começa a querer mudar as coisas, começa a dizer que não pode, começa as divisão. Por quê? Porque a coisa está crescendo. Quando cresce, entra poder nesse mundo. Tem que crescer separado, irmãos. Grupos e grupos e grupos. Para poder manter a simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque há pastores hoje ganhando de altos salários. Concentrando muito poder em torno deles mesmos. Com alto salário de luxo, de marajás, que nem empresários ganham, tem pastor hoje ganhando. Porque se tornou grande. Quando se torna grande, perde a sã doutrina. É só o disfarce ali no púlpito. Aquela humildade que ele está ali pregando, é só o disfarce. A vida dele é vida de luxo. Que Jesus Cristo não prometeu para nenhum, muito menos para pastor. Com carro zerado do ano, Jesus Cristo nunca prometeu isso. Pelo contrário, Jesus Cristo recusou. E eles deveriam ser os primeiros a dar exemplo, recusando. Mas eles tomam. E ainda tem aquela desculpa que o obreiro é digno do seu salário. Quando Jesus Cristo disse que o obreiro é digno do seu salário, era digno do salário de Deus. Jesus Cristo disse aos discípulos que enviou: eu estou enviando vocês. Não levem bolsa, não levem dinheiro, não levem ouro, não levem mais de uma roupa, não levem nada. Por quê? Porque o salário quem vai dar é Deus. Vocês vão pela fé. Certo? Vocês não vão por dinheiro, não. Vão lá. Saíram os discípulos sem levar nada. Por quê? Porque no meio do caminho, onde chegassem numa cidade, Deus ia suprir. Eles viviam de fé. O obreiro é digno do salário de Deus. Pela fé. Não é do salário aqui dos irmãos, não tirado do dízimo dos irmãos, não. Pela fé, o obreiro é digno do salário de Deus.
Aí é que a gente vai ver se ele é de Deus ou não. Ganhando dos irmãos, quem sabe se é de Deus. Então, mas isso não compete a nós, né? Nós estamos aqui para ver como é o reino dos céus. Então, além dessa parábola do grão de mostarda que cresceu, Jesus disse a parábola da mulher que botou fermento em 3 medidas de farinha e estava tudo levedado. A coisa ficou misturada, começou a... Olha, cresceu demais. Não? Também teve o tesouro escondido, que o homem achou aquele tesouro. Foi o que ele fez, vendeu tudo que tinha, pegou aquele tesouro, escondeu. O tesouro é a palavra de Deus. Comprou um campo, enterrou esse tesouro no campo. O campo é o coração dele, Jesus Cristo ensinou. E comprou aquele campo, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, porque o tesouro estava ali. O tesouro escondido era a palavra do Senhor, o evangelho da salvação. O campo é o coração do homem. E o negociador era o próprio homem, o que se converteu. Ele guardou a palavra no coração para não pecar contra Deus, como disse o salmista Davi. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Depois Jesus Cristo falou que o reino dos céus é considerado aquele negociante de pérolas, que em meio a tantas pérolas que ele negocia, ele encontrou uma mais preciosa do que tudo que ele já viu. Ele vendeu tudo que tinha e comprou aquela única pérola. Fala a respeito do evangelho de Jesus Cristo, né? Que ele encontrou, comparado a outras coisas do mundo. O evangelho, a salvação comparada a outras coisas do mundo, que é outras pérolas, que o negociador aí faz referência, que Jesus Cristo faz referência, comparadas a outros reinos, o que você pode ter de prazer neste mundo, de alegria, de conforto, de riqueza, são tudo pérolas. O que você pode encontrar de felicidade, de tudo que você imaginar, não se compara com essa única pérola que é a salvação, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele é mais precioso do que tudo. Foi o terceiro, o quarto que Jesus falou, a parábola que Jesus falou a respeito do reino dos céus. Depois ele diz que o reino dos céus também é comparado ao pescador que lançou sua rede no mar e veio toda a sorte de peixe. Depois ele se sentou, pegou aquela rede, começou a separar os peixes bons, ele botava dentro da cesta para ir, né, para se alimentar. E os peixes ruins ele jogava fora. Jesus Cristo disse, mesmo assim será no final dos tempos. Os anjos virão e separarão os bons dos ruins. Os bons entrarão no reino e os ruins serão lançados no fogo eterno. Quando todas essas parábolas que Jesus falou, quando ele faz referência dos fins dos tempos, irmãos, quando ele faz referência, dizendo, e no final dos tempos os anjos de Deus virão, como foi no caso do campo, do joio e do trigo, nós aprendemos a parábola do joio e do trigo, que é no final dos tempos em que os anjos virão, separarão os filhos de Deus dos filhos do maligno, e o campo é o mundo, será no fim do mundo. Quando é que Jesus Cristo quer dizer isso? Isso não acontece no dia a dia, não. Só no fim do mundo, não. Isso acontece, o joio começa a crescer no dia a dia. Né? As pessoas estão aí enganando, dizendo que são seguidores de Deus, mas não seguem os ensinos de Jesus Cristo. Isso é um engano, isso é um joio. Certo? Tem muita gente, irmão, a grande maioria dos que se dizem cristãos, os que se dizem seguidores de Jesus Cristo, não estão na porta estreita, não estão no caminho espinhoso, não estão nos estudos eficazes do ensino de Jesus Cristo, estão na porta larga, estão no caminho largo. Jesus disse que é muita gente no caminho largo que conduz à perdição. Mas nos fins do tempo, quando Jesus Cristo disse que os anjos separaram os maus dos bons e os bons entrarão no seu reino, ele está se fazendo referência ao reino dele aqui na terra, os 1000 anos de reinado dele aqui na terra. Certo? Preciso compreender isso. O reino dos céus começa agora dentro de mim, não é? Curas, maravilhas, libertações, pregação do evangelho. Isso é o reino dos céus, começa dentro de mim agora e vai se confirmar depois da grande tribulação no reino milenial dele aqui na terra. Aí sim será o reino de Jesus Cristo material aqui na terra. Por isso que Jesus Cristo disse a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Irá ser um dia, mas no momento não era do mundo. Certo? Vai ser no reino milenial. Aí o reino de Jesus Cristo será material, visível para todos. Por enquanto, ele é espiritual. Está na forma da igreja, o reino de Jesus Cristo. Então ele encerrou. Quando ele encerra isso, irmãos, Jesus Cristo disse aos seus discípulos, vocês entenderam tudo isso? E os discípulos disseram, sim.
Então Jesus Cristo fala para ele: por isso, todo estudioso que é ensinado a respeito do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Eu e você que estamos aprendendo o reino dos céus com Jesus Cristo, somos comparados a um pai de família agora. Por quê? Porque agora nós temos condições de tirar as coisas novas e coisas velhas do seu tesouro, da sua vida, do seu ser. Você agora está ficando com inteligência para discernir agora na verdade de Jesus Cristo, sobre os olhos de Jesus Cristo, o que é certo e o que é errado na sua vida, o que é bom e o que é mal, o que pode e o que não pode. Não vai nem ser preciso seu pastor, seu líder espiritual, fulano de tal, governador tal, dizer a você isso é errado. Jesus Cristo não gosta disso não. Não é ser preciso não, porque agora você vai ficando apto para saber discernir essas coisas. Você não pode ficar menino para sempre, os outros dizendo o que é que tem que fazer e o que é que não tem que fazer. Você precisa crescer e aprender a buscar os ensinamentos de Jesus Cristo, você mesmo. Foi o que Jesus Cristo quis dizer aos seus discípulos. Vocês estão ficando prontos, como é um pai de família que sabe tirar coisas boas e coisas velhas. Estão chegando agora em um patamar que vocês vão poder discernir. E vocês serão responsabilizados por essas decisões. Então, foi assim que terminou os ensinos da parábola sobre o reino dos céus. Vai encerrar aí? Não vai. Há muita coisa que nós vamos ver aqui que Jesus vai fazer referência ao reino dos céus. Mas isso aí foi um estudo mais eficaz em cima do reino dos céus para poder Jesus continuar a sua obra de salvação nessas vidas. E hoje, irmãos, nós vamos a um estudo bem interessante que pode ser que muitos até não aceitem, mas afinal de contas, muitos discípulos de Jesus Cristo desistiram de seguir ele quando ele começou a ensinar a doutrina verdadeira. Quando ele começou a dizer a verdade, vocês sabiam? Teve muitos discípulos que desistiram da caminhada. Certo? Por quê? Porque não aguentaram aquela verdade, acharam muito difícil de seguir. Nós vamos ver isso ainda. Mas eu vou falar assim mesmo. Uma das coisas mais interessantes que nós encontramos na Bíblia, irmão, e que pouca gente sabe hoje é o seguinte. Nesse período que Jesus estava ensinando acerca do Rei dos Céus, chegou os dias comemorativos do aniversário de Herodes, o rei, que estava sentado no trono de Davi no palácio em Jerusalém. Chamava-se Anos Natalícios, Natal de Herodes, o rei dos judeus. Mas não era Jesus que deveria estar lá, no palácio? Não era Jesus o descendente legítimo de Davi? Não é Jesus o Messias, o prometido, o rei de Israel? O rei das nações? O dono do ouro e da prata, como muitos irmãos dizem, para justificar seus altos luxos? Seu pedido de dinheiro e de riqueza? Ele justifica dizendo que meu pai é o dono do ouro e da prata. E eu não vou ficar passando por dificuldade nessa vida não, quando o próprio Jesus Cristo disse que nesse mundo você vai ter dificuldade, sim, material. Não era Jesus que devia estar lá? Por que ele recusou tudo isso? Por que ele não está lá? Por que Jesus Cristo não está com o carro do ano brindado à prova de balas, como muitos pastores hoje usam? Por que Jesus Cristo, naquele tempo, recusou os cavalos manga largas do Egito? Cavalos brancos de reis, manga larga, vinha direto do Egito. Eram importados esses cavalos, eram caros, só era para os príncipes e reis da época. Por que Jesus Cristo não andou nele? Andou no jumentinho. Que traduzido para hoje quer dizer o quê? Um carro simples, um Fiat. Mas os pastores não estão com os mesmos ensinamentos de Jesus Cristo. Em vez do Fiat simples, que é locomoção para ele, poderia fazer isso, eles estão com os Porsche importados. A prova de bala, vidros, a prova de bala, bem distante das ovelhas, das classes pobres. Jesus não, Jesus estava entre os pobres. Aos pobres é pregado o reino dos céus. Quando ele dizia isso, ele dizia, por mim, viu?
Eu não mandei ninguém pregar aos pobres, não. Quando ele disse a resposta para João Batista, e aos pobres é pregado o reino dos céus. Ele quis dizer, é por mim. Eu estou indo lá nos valados, nos pobres, nos cantos da cidade, naquele lugar que até cheira mal. Eu estou entrando lá e pregando aos pobres. Eu não estou mandando os discípulos ir, não. Como os muitos pastores sentados nas cadeironas, com muito luxo, só entra dentro de carro importado para suas mansões, dizendo que é seguidor de Jesus Cristo, dizendo que aprendeu com Jesus Cristo, aprendeu com o mundo, são servidores dos seus próprios estômagos, como disse Paulo, servem seus ventres, servem a si mesmo e não a Deus, muito menos a Jesus Cristo, porque não tem os mesmos exemplos dele. Se entregaram ao luxo e à riqueza e ao poder. Anos natalícios de Herodes. Herodes está com aquilo que Jesus Cristo recusou, que é o poder, a honra, o dinheiro, a fama e a riqueza. Vamos ver só que coisa interessante. Que na Bíblia não há aniversário nem comemoração de nenhum homem de Deus. Um homem de Deus sequer na Bíblia você não encontra o aniversário dele. Por que a Bíblia, por que Deus não deixa que os homens, verdadeiros homens de Deus, tenham suas comemorações de aniversário? Por que na Bíblia a gente só vê comemoração de aniversário de pessoas ímpias, de pessoas más, de inimigos do povo? Até o aniversário do Egito, do faraó do Egito, a gente sabia. A Bíblia diz, os anos natalícios do rei do Egito, faraó, de Herodes, esse ímpio. Só mostra aniversário, comemoração de aniversário de ímpios, de filhos de Baal. Nunca de verdadeiros servos de Deus. Por quê? Não é algo interessante. Não vou condenar dizer que os irmãos que comemoram o aniversário não possam fazer isso. Eu só acho isso interessantíssimo, irmão. Porque a gente vê aí grandes festas de pastores com banquetes, com comidas sobrando, enquanto outros estão passando necessidade. Eu presenciei isso. Festa de pastores, a maior bajulação. Quando a gente não vê isso na Bíblia de jeito nenhum. Aprenderam com o mundo, seguem o mundo. Quando a Bíblia, o evangelista João disse, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essas pessoas têm aprendido com o mundo e não com o evangelho. Para que comemorar aniversário, fazendo festa para não sei quantas pessoas? Para todo mundo ficar bajulando, fazer um culto de aniversário, barbaridade espiritual. Só existe um culto, irmãos, que é o culto dentro da pessoa, é a adoração dentro da pessoa, que nós estamos aprendendo com Jesus e a mulher de Sicar, do poço de Sicar, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, dentro deles, não é no lugar de reunião, não. No lugar de reunião é para aprender doutrina, aprender, participar da comunhão, do partir do pão, dos louvores, né? Mas a adoração tem que estar dentro de você, o culto é dentro de você. Se isso não existir, você pode ir para o canto que você quiser. Você não tem culto a Deus, não. Se não existir dentro de você, você pode ir para o templo central maior do mundo. Festa de aniversário de Herodes, o inimigo de Deus, da verdadeira doutrina, de um inimigo de Jesus Cristo. O interessante na Bíblia, irmãos, é o fato de só ver na Bíblia falar de aniversário de pessoas ímpias, inimigas de Deus. A gente não vê uma festa de aniversário de servos de Deus na Bíblia. Por que será? Só a festa de pessoas do maligno. Há tanta gente hoje em particular, e cada um, só vejo algo significativo que não tenha festa que seja de servos de Deus. É interessante, mas o fato é que Herodes era o rei dos judeus colocado pelo Império Romano, colocado por César, porque Roma dominava a Judéia na época. Herodes era um homem mau, que servia seus interesses, ele só fazia algo pelos judeus e pela religião judia para manter o seu poder e para que o povo não se revoltasse contra Roma, porque senão ele teria problemas. Ou seja, Herodes nada mais é do que uma marionete na mão de Roma, na mão do poder central,
Dentre muitos males contra a lei de Deus e de Moisés, Herodes tinha o mais grave, que afetava muito a sua posição como rei dos judeus, que era uma nação religiosa, que tinha nas suas leis que o homem não deve cometer adultério. Só que Herodes possuía a mulher do seu próprio irmão, o rei Filipe. O nome dessa mulher era Herodias, e essa mulher pagã de origem sidonita, ó, 2 erros graves. Primeiro, ela não era judia. Segundo, ela era a mulher do seu irmão Filipe, rei Filipe. Ele tomou ela e ficou com ela como mulher. Foi a pior das maldades de Herodes. E nós sabemos, pelos nossos estudos anteriores, que João Batista estava na masmorra, preso e acorrentado, porque denunciou, falou contra essa união abominável. João Batista dizia abertamente a Herodes: não é lícito você possuir a mulher do seu irmão. A Herodias tinha ódio demais de João Batista, por isso, então, atormentou tanto Herodes que ele finalmente resolveu prender João Batista na masmorra. Mas nem Herodias e nem os líderes religiosos contra João Batista queriam somente isso. Eles não queriam somente a prisão, eles queriam a morte de João Batista. Mas Herodes, apesar de tudo, respeitava João Batista como profeta de Deus e não ousava tirar a vida dele. E mesmo João Batista na prisão, Herodes sempre estava lá, ia lá na prisão e ouvia João Batista, ouvia o que João Batista dizia, que ele tinha que fazer as coisas certas, que ele deixasse seus erros. Por isso que ele não matou João Batista. Tinha isso em Herodes ainda. Mas chegou o dia do aniversário de Herodes. Ele deu um tetrarca da Judéia, deu uma grande festa e convidou todos os tribunos. Tribunos são a alta corte do Império Romano. Convidou toda a sua corte, chamavam na época anos natalícios de Herodes. Ali estava toda a corte romana, toda a corte da Judéia, os príncipes, líderes, anciões da Galiléia, todos comemorando o aniversário no Palácio de Davi, lá em Jerusalém, comemorando a festa de aniversário de Herodes. Herodias, mulher de Herodes, tinha uma filha muito bela chamada Salomé. Esta Salomé, irmãos, no auge da festa ali, e Herodes já tomando muito vinho, já ficando meio sem sentido, ela dançou ali na frente de todos. Ela era muito bela e a dança dela era muito bonita e encantou os príncipes, encantou os tribunos, encantou os anciões, todos que estavam ali presentes, né, naquela festa, ficaram muito encantados com ele e resolveram, e Herodes ficou encantado ainda mais. Perguntou a ela o que é que ela queria, que daria tudo o que ela quisesse, até metade do reino. Ela disse que não tinha nada, então não pensava em nada. Aí saiu dali e foi até sua mãe e disse: o que é que eu peço, minha mãe? Herodias, né, com vontade e vingança contra João Batista, não perdeu nem a oportunidade. Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. A filha dela, Salomé, volta e diz a Herodes: eu quero que tu me des agora a cabeça de João Batista na bandeja. O rei Herodes se abalou, ficou completamente abalado com aquilo, porque ele não queria matar João Batista. Ele sabia que era errado, mas toda a corte estava olhando para ele. A palavra do rei, toda a corte estava olhando para ele. Todos os oficiais estavam ali, não é? Os príncipes estavam tudo ali olhando para ele. Será que o rei vai perder a palavra diante dela? Aí ele baixou a cabeça e não olhou mais para Deus, olhou para sua posição de rei e ordenou ao carrasco de buscar a cabeça de João Batista. Degola João Batista, traz a cabeça e manda dar a Salomé. Salomé pega a cabeça e entrega a sua mãe, que ficou muito satisfeita. Os discípulos de João Batista são avisados, vão até a cela e pegam o corpo dele, leva e enterra. E Herodias ficou com a cabeça. Sabe o que foi que ela fez? Enterrou por algum lugar lá. Mas o corpo foi enterrado pelos discípulos e os discípulos foram e contaram a Jesus Cristo. Verdades, irmãos, que a gente nem sabia e que nós, quando começamos a estudar os ensinamentos de Jesus Cristo, começamos a nos despertar. E cada vez que nós nos despertamos, irmãos, somos considerados por Jesus Cristo como um pai de família, que tira coisas boas e tira coisas más. Destes ensinos que nós aprendemos hoje, do que nós estamos esperando, você já tem condições de discernir se essas coisas são verdade ou não. Vocês podem comparar tudo isso. Vocês vão lá no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 14, versículo 1 a 12, no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 30, e no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 7 a 9, e comece a destrinchar essas coisas e comparar.
Em nome de Jesus Cristo, que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude, irmãos, a ser realmente fiéis seguidores do Senhor Jesus Cristo.